O Senhor tem preparado coisas para as nossas vidas, e às vezes pequenas coisas querem nos tirar do propósito, do chamado que Deus tem para nós. Mas eu creio que se nessa noite eu cheguei até aqui, você chegou até aqui, eu creio que Deus tem uma palavra direcionada para a tua vida, amém? Às vezes é como o Maurício falou para mim, né? O frio vem e muitos jovens ficam intocados, mas eu creio que estão aqui nessa noite. Aqueles que vieram aqui nessa noite, eu creio que o Senhor te trouxe aqui, porque Ele tem uma palavra direcionada para a tua vida. E eu creio que em nome de Jesus, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, em nome de Jesus. Eu quero pedir para que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Reis. Capítulo 19. Obrigado, viu, querido, pela aula. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 3. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 3. Amém? A Bíblia diz assim: quando ele viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Pode deixar sua Bíblia aberta, a gente vai ler algumas coisas ainda. Quando o Senhor me deu essa mensagem, quando o Senhor me deu essa palavra, eu estava dentro do carro. Em 2014 eu estava jogando na Grécia e o Senhor me usou como canal de bênção na vida de uma jovem. E eu tinha mandado um louvor para ela naquela situação. Ela estava num momento difícil da vida dela, e o Senhor me usou como canal de bênção. E no dia 22, no dia 16, eu não sei quando que foi que o Maurício ao certo me convidou para ministrar, mas naquele dia, aquela jovem, ela tinha dito para mim assim: Brito, em 2014 você me mandou esse louvor aqui, e esse louvor falou muito comigo, esse louvor foi canal de bênção na minha vida, e eu queria te mandar para você se lembrar. E quando eu comecei a escutar aquele louvor que lá em 2014, quando eu estava do outro lado do oceano, o Senhor tinha me usado para mandar para ela, que falou com ela, aquele louvor falou comigo. E ali Deus falou para mim assim: ó, você vai escrever uma ministração. E o título da ministração que Deus me deu foi: ainda não é o fim. Repita comigo: ainda não é o fim. Quando o Senhor falou comigo, quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, o Maurício me convidou para ministrar a palavra de Deus. Eu falei: Jesus, isso só pode ser o Senhor nesse negócio. E aí faltava o Senhor me dar a palavra, faltava o Senhor falar no meu coração. E aí o Senhor me levou a 1 Reis, capítulo 19, no versículo, em todos os versículos que nós vamos ler. E aqui a Bíblia nos conta de um homem chamado Elias, um profeta, um homem que era usado por Deus poderosamente. Esse homem é um dos homens mais usados da Bíblia. Quem conhece essa história sabe. E quando nós lemos esses versículos, quando nós lemos essa mensagem, a Bíblia está dizendo que Elias se levantou e foi para o deserto, e ali naquele deserto ele pede para Deus a morte. O que talvez você não sabe, eu quero te fazer entender nessa noite. A gente vai entrar um pouco no contexto. Aqui é o capítulo 19, mas no capítulo 18, o mesmo Elias tinha sido usado para derrotar 400 e poucos profetas de Baal. No capítulo 17, esse mesmo Elias tinha sido usado para que os céus fossem cerrados. A Bíblia diz que ele disse assim: ó, não vai chover, e os céus se fecharam. Mais para frente a Bíblia ainda nos conta que esse mesmo Elias ressuscita o filho de uma viúva. Só que no capítulo 19, esse mesmo Elias que fechou o céu, esse mesmo Elias que foi usado para ressuscitar um homem, esse mesmo Elias que derrotou 430 profetas de Baal, a Bíblia diz que no capítulo 19 ele pede para si a morte. O que leva um homem, o que leva alguém que vê os sinais de Deus, que
de ver a obra de Deus, como Elias viu, de uma forma tão clara e tão nítida, pedir para si a morte e pensar em desistir de tudo. Elias era um homem que tinha experiências com Deus. Ele era um homem que viu os sinais de Deus nitidamente, de uma forma clara. E o que faz então agora ele caminhar para o deserto, fugir, sentir medo e pedir para Deus: basta, chega, eu quero morte, para mim não dá mais, para mim já deu, eu não sou melhor do que ninguém, eu não quero mais isso. A primeira coisa que Deus falou comigo nessa noite, eu quero falar para vocês, jovem, a todos vocês que estão aqui: quando nós tiramos os olhos de Jesus, preste atenção, quando nós tiramos os olhos de Jesus e nós já não olhamos mais para o poder do nosso Deus, para aquele que nos prometeu, para a grandeza do nosso Senhor, e quando nós então olhamos para as circunstâncias, para as adversidades, nós somos tomados de depressão, de medo e de falta de esperança. Jezabel e Acabe tinham decretado a morte de Elias. Foi por isso que ele fugiu. Tinham dito assim: até amanhã esse cara está frito, ele está no espeto, eu vou acabar com ele. Elias em nenhum momento se lembrou do mesmo Deus que tinha feito ele ressuscitar, do mesmo Deus que tinha feito ele cair fogo do céu. Ele não se lembrou, ele só olhou para as circunstâncias. Talvez você chegou aqui hoje, querido, desesperançoso. Talvez você chegou aqui hoje e você não tem visto, você não tem enxergado, você não tem conseguido mais olhar para Deus, mas o que você só olha é só para o problema, é só para o tamanho do gigante, é só para o tamanho daquilo que se levantou. Então você não está mais crendo como antes, você já não está mais acreditando como antes que aquele que te prometeu, que aquele que te livrou no passado irá te livrar agora. O que talvez você não saiba é que Elias vinha fugindo de Jezabel e Acabe há muito tempo. Eram anos e anos de perseguição, anos e anos de luta. Talvez nessa noite você tenha lidado com um gigante já há muito tempo. Já faz tempo que é a mesma luta, já faz tempo que é a mesma prova, já faz tempo que é a mesma situação, e isso tem tentado tirar as suas forças. Isso tem tentado fazer você parar. Isso tem tentado fazer te perder a fé, já não mais olhar para o Senhor, já não mais acreditar naquele que prometeu, mas agora então se encher de medo, se encher de depressão, se encher de falta de esperança e pensar em desistir. Mas eu vim aqui como um de Deus para dizer para você: ainda não é o fim. Por mais que já faz tempo que essa situação não muda, por mais que já faz tempo que parece que nada acontece, não tire os olhos do Senhor, querido. Porque quando nós começamos a olhar para a situação, quando nós começamos a olhar para o problema, automaticamente a fé já não tem mais espaço no nosso coração. E aí então a gente começa a querer desistir do propósito que Deus tem para nós. E aí, caminhando, a Bíblia vai dizer assim, no versículo 5: e deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma gotinha de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tornou e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longo te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Querido, o que acontece aqui é o seguinte: ele estava lá no deserto, estava todo sem esperança, estava acabado, estava derrotado, pedindo para si a morte, já não vendo mais esperança em nada. Então ele dorme. A Bíblia diz então que Deus manda um corvo trazer alimento para ele. Ele come aquele alimento, só que volta a dormir. Deus dá o alimento e diz assim: Elias, come e levanta. Mas ele come e continua dormindo. Deus vai lá de novo e fala: Elias, levanta. Então ele come, levanta e prossegue e caminha aqueles 40 dias. Queridos, existem 3 coisas que eu quero te falar nessa noite. Ao longo dessa minha vida de atleta, as pessoas pensam que jogar futebol é um mar de rosas.
né? Todo mundo pensa que você joga futebol e por isso você é rico. Estou longe de ser. Eu achava que com 25 anos eu estaria rico. Acredito, eu não sou ainda, mas Deus pode. Mas o Senhor me deu a salvação e me deu a vida eterna, isso é mais importante do que tudo. Glória a Deus. Só que ao longo desse tempo, ao longo desses anos, que eu estive guerreando, que eu estive lutando por um sonho, e por todos os momentos que eu pensei em parar, por todos os momentos que eu achei que não tinha mais jeito, o Senhor sempre mandou um corvo para me alimentar. Bem, como assim corvo? Deus sempre tirou da onde não tinha. Deus sempre fez o impossível para falar para mim que ainda havia esperança. Glória a Deus. Quando Deus usa um corvo, eu estava dizendo para eles assim: Deus, eu tiro de onde não tem, eu uso o que eu quero, eu faço como eu quero, do jeito que eu quero. Deus, ele sempre vai arrumar uma maneira de te fortalecer. Deus, ele sempre vai arrumar uma maneira de te mostrar que ainda não é o fim. Porque por mim eu já tinha parado, por mim eu já tinha desistido, por mim eu já tinha dito: Senhor, chega! Mas até aqui, já fazem 7 anos que eu estou com o Senhor. Todas as vezes que eu pensei em parar, Deus falou: Elias, continua, porque eu ainda não tenho o que eu tenho para fazer na tua vida. O Senhor está dizendo essa noite: eu sou o corpo da tua vida, continua. E o alimento é a palavra. É a palavra que te ouve e diz assim: ainda há esperança, ainda não é o fim. E por que Deus fala? E por que Deus me alimenta isso? Porque Ele quer dizer para você ainda assim: continua andando, Elias. Continua andando, Elias. Continua andando, Elias, porque o caminho ainda é longo. Glória a Deus. E às vezes nós não entendemos o caminho de Deus. Como para nós é difícil entender o caminho de Deus. Nós não entendemos, querido. Nós vivemos uma vida com Deus muitas vezes igual uma montanha russa. Uma hora a gente está crendo: Deus me manda para a África. Outra hora a gente está assim: Jesus, será que Deus existe mesmo? Uma hora a gente está assim: quero orar pelas pessoas, quero pregar, quero fazer, quero cantar, quero jejuar. Outras horas a gente não consegue orar 2 minutos. E o Senhor quer de nós que a gente levante, que a gente coma e que a gente prossiga, porque ainda não é o fim para as nossas vidas. Ainda não é o fim, ainda não chegou o fim para você. O Senhor ainda tem muito para fazer, o Senhor tem muito ainda para acontecer. E acredite, esses bancos estão vazios, mas o Senhor trouxe aqueles que Ele quis trazer. O Senhor não permitiu que nada te impedisse, porque Ele te diz hoje aqui: levanta, Elias, levanta, 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 ainda não é o fim. E aí a Bíblia vai dizer, a gente continuando aqui na palavra, juntos entendendo a história, no versículo 9, vai dizer assim: ali ele entrou numa caverna onde passou a noite e escreveu a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu somente, eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Então o que acontece aqui é o seguinte, querido: Elias está numa caverna, ele vai para uma caverna, e aí Deus fala para Elias: o que tu está fazendo aqui? Ele começa a se justificar. Ele começa a dizer para Deus assim: Senhor, eu tenho sido fiel. Senhor, no meio dessa geração incrédula, no meio dessa geração que se dobrou diante de Baal, no meio dessa geração que abandonou o Senhor, que abandonou o teu pacto, que abandonou os teus mandamentos, eu permaneci fiel, eu permaneci te servindo, eu permaneci te buscando, te adorando. Humanamente falando, Elias tinha autoridade para fazer isso. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu estou indo para o culto, eu estou sendo santo, eu estou buscando te servir, eu estou buscando te adorar, eu estou buscando ser sal na terra, luz no mundo, eu estou sendo exemplo, eu estou sendo bênção. E por que tudo isso de ruim está acontecendo comigo? E por que tanta prova? Por que tanto levante? E por que tanta pancada? Eu quero dizer uma coisa, querido: coisas ruins vão acontecer com pessoas boas, e coisas boas vão acontecer com pessoas ruins. Como assim, Brito? Muitas das vezes você está aqui, isso eu vou falar para quem é crente, para quem é filho, para quem tem vida com Deus. Eu gostaria que está aqui todos, amém? Amém. Talvez você está aqui hoje e você não entende o que está acontecendo na tua vida, porque você tem buscado fazer tudo certo.
Você tem andado diante de Deus com retidão. Você tem temido ao Senhor quando ninguém te vê. Quando você está em secreto, você tem buscado agradar o teu Deus. No teu trabalho, na tua escola, na tua casa, onde você vai, você tem sido luz, você tem sido sal, você tem se empenhado nas coisas do Senhor. Você tem amado o teu Deus. E parece que quanto mais você busca, mais você faz, mais pancada você leva. Mas tudo está errado. Mas nada acontece. Eu quero dizer para você, filho, o Senhor te vê em secreto. A recompensa para você, filho. Aleluia. Deus fala com os filhos nessa noite. Aleluia. O Senhor te vê em secreto. Calma. Continua. Se a gente não te vê, o Senhor me trouxe aqui para dizer: ei, eu estou te vendo. Continua, filho, deixa bater. Deixa humilhar. Deixa dar tudo errado. Eu sou Deus que te vê em secreto. Continua, fiel. Mesmo que tudo pareça estar dando errado, continua. Ainda vale a pena ser fiel. Ainda vale a pena ser fiel no meio de uma geração que não se importa. Ainda vale a pena dizer não para o mundo. Ainda vale a pena dizer não para os convites. Ainda vale a pena. Mas cadê teu Deus? Nada acontece, nada muda na tua vida. Parou de fazer isso, parou de fazer aquilo, parou de fazer isso, mas continua mesmo. E outra vez vejo a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Então somente espera. Então somente espera, filho. Então somente espera, porque o Senhor fará a diferença. E todos aqueles que um dia questionaram a tua fidelidade, verão, deixa bater. Deixa. Eu sei que dói. Eu sei que é difícil. Só quem é filho sabe o que eu estou falando. Aleluia. Quem está minha boca com Deus não entende não, mas quem está filho sabe. Sabe o quão difícil às vezes ser fiel. E parece que dá tudo errado. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele está te vendo, filho. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer então, eu trouxe o esboço, nem estou olhando mesmo, para você ver como Deus é Deus. Vou até deixar ele aqui embaixo. No versículo 11 vai dizer assim: ao que Deus lhe disse: vem cá fora e ponte no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo pôs a entrada na caverna. E eis que viu uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Meu Deus, isso é muito forte, querido. Eu vou te explicar. Elias estava na caverna, Deus manda Elias caminhar até o Monte Horebe, e ele estava caminhando para o encontro com Deus. Então Elias ali espera o Senhor se manifestar, e mais uma vez Deus se manifesta. Mas antes que Deus se manifeste, acontecem algumas coisas assim extraordinárias. Vem um vento que começa a despedaçar tudo. Imagina um vendaval aí, ó. Começa a despedaçar, começa a quebrar com tudo. Mas a Bíblia diz que Deus não estava ali. Daqui a pouco vem um terremoto. Eu nunca passei por um terremoto, mas eu vejo na televisão, é aquela coisa, né, assustadora. Mas Deus também não estava ali. E daqui a pouco vem um fogo, uma chama, aquele que era um fogo ardente, e Deus também não estava ali. Mas Deus estava na mansidão, na calmaria. E Elias então entende, e Deus fala com ele através dessa situação. Querido, sabe o que Deus fala comigo? Nós como igreja, muitas das vezes, nós esperamos que Deus venha quebrando com tudo. A gente quer que Deus venha igual de Aquixã, dando voador, quebrando com tudo, fazendo o possível, dando murro nas portas. A gente quer que Deus fale: Deus vai lá, quebra ele, pega ele, Deus faz isso, Deus usa alguém para falar, para chegar, para dizer, para acontecer. Deus, que eu não estou vendo, não está acontecendo nada de grandioso, está acontecendo na minha vida. Querido, Deus trabalha no silêncio, de uma maneira que você não entende, de uma maneira que você não espera. Eu estou aqui para te dizer uma coisa: muitas das vezes, não é algumas vezes não, eu tenho 7 anos de conversão, nasci no lar do Candomblé, minha avó era macumbeira, eu ia para Macumba junto com ela. Quando eu jogava no Santos Futebol Clube, dos maiores clubes, já falei isso aqui, jogava com o Neymar, jogava com o Paulo Henrique Ganso, eu entrava dentro do campo, pegava na grama,
pedia para os orixás, depois pedia para Deus, era uma bagunça na minha cabeça. Eu não conhecia Deus. Mas quando eu conhecia Deus, eu comecei a entender e comecei a ver quem era esse Deus. E então, quando você começa a entender e compreender Deus, você muitas vezes faz planos. Você fala, Senhor, o negócio é o seguinte, eu estou entregando minha vida para o Senhor, mas esse aqui é o meu plano. O Senhor faz assim, assim, assado. Eu quero dessa maneira. Só que aí Deus não começa a fazer do teu jeito. Deus não começa a fazer da tua forma. Você acha que Deus vai vir de uma forma assim, grandiosa, falar com você? Você acha que as coisas da tua vida vão acontecer assim, ó, de um jeito? Só que acredite, fazem 7 anos que eu me converti. A maioria das coisas que eu planejei não deu certo. Deus sempre fez diferente. Ó, você quer ver Deus fazer algo? Planeja algo. Parece que Deus faz de propósito. Só porque você planejou, eu vou fazer do contrário. Não é errado você planejar. Não é errado você sonhar. Mas muitas das vezes entenda que a maneira que Deus trabalha não é a tua maneira. E você precisa ter fé e enxergar Deus nas pequenas coisas. E às vezes como igreja a gente não entende. Talvez lá na tua família você não vê muita coisa acontecendo, mas Deus está trabalhando. Pô, mas meu pai não veio na igreja um dia, Brito. Meu pai não veio um culto. Calma, Deus está trabalhando. Poxa, Brito, mas nada acontece no meu trabalho, nada acontece na minha vida. Eu não cresço, eu não prospero. Calma, Deus está trabalhando. Brito, meu ministério não vai. A minha vida não. Calma, Deus está trabalhando. Mas eu não estou vendo nada, meu Deus, acontecendo. Calma, Deus está aqui no silêncio trabalhando. Aleluia. Muitas vezes Deus não vai vir rodopiando, virando mortal, não, filho. Ele vai vindo aqui, ó, na calmaria. E nós precisamos ter fé para entender e compreender. Talvez hoje você olhe para a tua vida e não tem nada grandioso acontecendo, mas eu venho aqui para te dizer, ei, o teu Deus está trabalhando. Mas é do jeito dele e da maneira dele. Ainda não é o fim. Glória a Deus, glória a Deus. Caminhando já para o final. Versículo 15 vai dizer assim: então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nissim, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Israel, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Então o que acontece aqui com ele? Elias caminha até o monte Horebe, Elias vai até aquele monte, e chegando naquele monte, Deus fala com Elias. Deus diz: Elias, ainda você tem que fazer isso, aquilo e isso mais, que a gente acabou de ler aqui. Você vai ungir Jeú, você vai ungir. Só que primeiro volta para o caminho que você veio, volta para o caminho que você tinha que ir, e você não foi. Elias, volta pelo mesmo caminho que você veio, essa mesma direção que você tomou, volta, porque ele sabe que você volte para que você faça aquilo que eu quero. É muito sério o que eu vou dizer aqui agora. Eu creio que há pessoas aqui nessa noite que precisam voltar. Eu vou repetir, porque o Senhor está falando com você nessa noite. Existem pessoas nesse lugar que precisam voltar. Você caminhou para esse deserto que você está hoje. Você foi para esse lugar que você está hoje. Você foi para essa situação que você se encontra hoje. Não foi o Senhor que te levou. A Bíblia diz agora que Deus manda Elias voltar. Agora Elias vai para o deserto, mas com o Senhor. O primeiro deserto que nós temos, Elias foi por causa da vontade dele, do querer dele, da maneira dele. Existem jovens aqui, pessoas aqui que precisam voltar para o centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Deus me trouxe aqui para te dizer isso nessa noite. Um dia você foi algo, um dia você fez coisas, um dia você foi algo que você não é mais hoje, mas alguma coisa aconteceu que te fez sair do caminho. Alguma coisa aconteceu que te esfriou, alguma coisa aconteceu que te tirou a esperança, alguma coisa aconteceu que te esfriou, mas nessa noite você está dizendo: filho, volta, volta, porque para você viver a minha promessa, para você viver a minha vontade, para você viver o que eu tenho para você, é necessário que você volte. Entenda uma coisa: não tem atalho, não tem caminho mais perto, não tem nada
que te faça viver a promessa de Deus se você não estiver no centro da vontade dele. Existem pessoas, eu quero dizer uma coisa para você, que eu vou abrir um parênteses. Existe um evangelho que é pregado hoje em dia aí, que é o evangelho da prosperidade. Quem conhece ele? Eu não acredito nele, não sei se você acredita. Mas esse evangelho diz o seguinte: você está solteiro? Vem que você vai casar. Você está sem dinheiro? Vem que você vai ter dinheiro. Está com problema? Vem que Deus vai resolver todos os seus problemas. O evangelho que eu prego hoje para você é o seguinte: você está com problema? Você está solteiro? Você está com dificuldade? Vem, se arrepende, se bota na presença do Senhor, se volta para a glória do Senhor, e o Senhor, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer na tua vida. Mas se você não se arrepender, se você não voltar, se você não entrar nisso daqui, ó, se você não se converter isso aqui, acredita, querido, você está sentado aqui, você vai voltar para a tua casa e você não vai viver nada. Se você não se arrepender nessa noite, se você não voltar, se você não entender aquilo que Deus está pedindo para você, até quando o Senhor vai falar? Até quando Deus vai dizer, chega, acabou? Até quando você vai achar que você engana Deus? Porque Deus te vê no WhatsApp, Deus te vê no Facebook, Deus te vê na escola, Deus te vê no trabalho, Deus te vê em tudo. Aleluia. Deus te vê quando você está sozinho. Deus sabe quem você é. E não sabe administrar, querido. Não sabe lidar com algo. Foi relacionamento, foi a faculdade, é a internet. O que está te tirando do centro da vontade de Deus? O que está te afastando do propósito de Deus? O que está impedindo você de estar onde Deus quer que você esteja? Porque um dia você foi algo, um dia você fez algo, ou Deus falou para você fazer e você não consegue. O que você nessa noite não consegue deixar, não consegue fazer, para voltar agora então para o centro da vontade de Deus, para poder viver tudo isso que o Senhor tem para a tua vida. Aleluia. Faz comigo assim, ó, não sabe administrar? Corta. Está te afastando de Deus? Teu relacionamento? Tua faculdade? Teu WhatsApp, tua internet, sabe lá o que? Corta. Tira da tua vida. Porque nessa noite você escolhe voltar ou não voltar. Aleluia. Nessa noite você toma o posicionamento que tem que tomar. Glória a Deus. Nessa noite você escolhe então sair daqui posicionado para viver o que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus. Mas acredite, Elias, não tem como viver a promessa de Deus se você não voltar. Não tem como viver os sonhos e os planos de Deus se você não voltar. O Senhor te quer no centro da vontade dEle. O Senhor te quer no primeiro amor. O Senhor te quer na presença dEle, servindo, o adorando, o obedecendo. Porque Ele tem pressa em cumprir o que Ele tem na tua vida. Deixa a vontade de Deus hoje. Glória a Deus. Para finalizar, queridos, deixa Deus tirar aí. Versículo 18 vai dizer assim: todavia deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Glória a Deus. Eu vou ler de novo, queridos. Todavia deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal,